Lá vamos nós para o capítulo 2 desse livro incrível, Desafio aos Pais. Para você que está acompanhando aí, é muito difícil conseguir resumir em apenas alguns minutos aqui para vocês. A minha indicação realmente é que vocês possam ler esse livro, porque ele traz, assim, essa já é a terceira vez que eu tô lendo, e quanto mais eu leio, mais eu rabisco esse livro aqui, porque esse eu não vou emprestar para ninguém. Quem quiser compra, tá bom? Esse capítulo é muito, muito bom para nos relembrar da graça de Deus. Todos sabemos que a graça é um favor não merecido, é um presente que a gente não precisa pagar nada para ter. E muitas vezes a gente fica constrangido e a gente acha que depende de nós alguma coisa para receber a graça de Deus. Mas isso não é verdade. Deus, ele dispõe da sua graça para todos nós. Alguns de nós optamos por caminhar na graça dele e aceitar essa graça dele sobre a nossa vida. Algumas pessoas optam por ignorar a graça de Deus ao longo da vida. E isso traz aí suas consequências. No começo do capítulo, ele tem sempre o princípio, então, que fala: Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem nos oferecer o que precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar. E essa ideia de enviar volta lá para o capítulo 1, que é o embaixador. Capítulo 2, o nosso chamado. E quantas vezes a gente fala, filho, não vem com manual, né? O que fazer nessa situação? Deus envia a sua graça. Ele não nos dá essa missão sem nos acompanhar, sem nos capacitar, mas às vezes a gente se desvia do olhar, a gente desvia o nosso olhar da graça do Senhor. E a gente acaba querendo, com as nossas forças, educar os nossos filhos, ensinar o que precisa ser feito, e é aí que a gente erra no meio do caminho. Então, essa parte de entender a graça de Deus e lembrar desse princípio que Deus ele não ia dar para nós uma tarefa que a gente não é capaz de cumprir, ele menciona isso ao longo do segundo capítulo inteirinho. Muitas vezes olhamos para a grama do vizinho, vemos os filhos dos outros, como que os outros são bem educados, como que tem conquistas, e o nosso filho. E aí essa comparação é um problema. É um problema a forma como a gente encara essa tarefa muitas vezes. Às vezes a forma como a gente encara a tarefa, ela interfere na maneira que a gente vê os nossos filhos. Ela acaba moldando o nosso coração para os momentos difíceis, acaba determinando o que a gente fala para nós mesmos no início de uma noite. Isso tudo palavras que eu estou lendo aqui do livro, tá? Às vezes nos leva ao desânimo, nos provoca um sentimento de incapacidade, nos leva a desistir, abrir mão daquilo que a gente sabe que é correto, porque a gente se acha sozinho nesse chamado, nessa corrida, né? Uma frase que ele fala aí na página 29, não há nada mais importante para o exercício coerente, fiel, paciente, amoroso e eficaz na missão dos pais do que compreender o que Deus lhes concedeu na graça do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, que nós vamos enfrentar essa missão. E a compreensão da graça de Deus vai transformá-lo. À medida que você o fizer, afetará também a forma como você vê e se relaciona com seus filhos e exerce o papel de pai e mãe. Então, compreender a graça de Deus para a nossa vida é o primeiro passo, porque uma vez que a gente compreende essa graça do Senhor, a capacitação que vem dele para as nossas vidas, isso afeta a forma como a gente se relaciona com os nossos filhos. Tem um parágrafo muito interessante aqui, muito desafiador, na página 30, bem no meio da página, se você está acompanhando com o livro, que fala: essa graça o alcança nos mais sombrios momentos da sua missão como pai ou mãe. Essa graça fala ao sentimento de incapacidade. Essa graça o toca quando você sente que a sua sabedoria pode se extinguir. Essa graça está ao seu dispor quando você cruza o corredor sabendo que acaba de pisar na bola. Essa graça o alcança quando seu filho ou filha parece rebelde e insensível e você não sabe como agir. Essa graça o toca nos momentos de profundo arrependimento como pai e mãe. Ela lhe oferece uma razão para levantar-se pela manhã e condições para dormir à noite, não importa o momento que esteja enfrentando. O desafio para nós, pais, nesse capítulo, é realmente entender a graça de Deus sobre a nossa vida, porque isso vai afetar o nosso relacionamento com os nossos filhos. E a partir daí a gente vai entender que uma pessoa incapaz como eu só pode ser capaz através da graça de Deus, através da sabedoria que vem do alto, através do entender como Deus age comigo e me perdoa a cada dia, caminha uma milha extra comigo nos meus erros. Dessa forma, entendendo como Deus age comigo, é que eu posso replicar isso na criação dos nossos filhos. Tem muita coisa boa nesse capítulo.
Muita coisa que nos incentiva a lembrar o quanto de incapacidade que a gente tem, mas o quanto que Deus é que nos capacita para essa tarefa. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui para frente. Ele fala na página 32 que a nossa incapacidade não representa o fracasso da nossa missão como pais, porque Deus vai ao encontro daqueles que humildemente, de novo essa palavra para nós, né? Humildemente admitem a sua fraqueza e correm a Ele em busca de ajuda. Lá na página 33, tem um parágrafo que diz assim: Deus está presente logo de manhã, quando você se arrasta para fora da cama para enfrentar mais um dia difícil, de sua difícil missão. Ele está presente quando você precisa apartar a 17ª querela da manhã. Ele está presente quando você encontra uma brecha para um papo importante. Ele está presente quando seus filhos são agressivos e desrespeitosos. Ele está presente quando você desaba na cama ao fim do dia, num misto de exaustão e de arrependimento. Então, a presença dele é um dos primeiros presentes que ele nos dá. É a graça dele de estar conosco nesses momentos, porque a gente não dá conta sozinhos. E bem no finalzinho dessa página, da página 33, ele fala que Deus usa elementos como o nosso casamento ou a criação dos nossos filhos para expor a nós mesmos, para trabalhar o nosso coração. Então, às vezes, a gente pensa que a solução é acharmos estratégias para lidarmos com os nossos filhos, quando nesse capítulo a gente está sendo desafiado a aceitar e compreender a graça de Deus sobre a nossa vida como pais em primeiro lugar. E aí ele trabalha alguns pontos que eu não vou falar de todos eles, mas que você pode ler. Ele fala que a graça de Deus nos livra de ter de negar a nossa fraqueza. A graça de Deus resgata você de si mesmo. A graça de Deus nos transforma e nos amadurece como pais. A graça de Deus torna o seu coração mais afável. A graça de Deus nos liberta da prisão do arrependimento. E caminha aí para o final do capítulo com duas frases que eu queria terminar lendo. Deus o chamou para ser pai. Como ele lhe concede o que você precisa para obedecer esse chamado? Entregando-se a si mesmo. E ao entregar-se a si mesmo, ele derrama sobre você a sua maravilhosa graça, plena de perdão, libertação, transformação, capacitação e sabedoria. Haverá momentos, é claro, em que você chegará ao seu limite, mas enfrente o temor e o desânimo com esperança. O limite do seu Salvador jamais se extingue. Ele nunca o deixará sozinho. Que presente de Deus! Espero que você tenha gostado desse capítulo e que você tire um tempo para refletir sobre o quanto da graça de Deus você sabe, o quanto da graça de Deus você tem realmente recebido a cada dia, o quanto da graça de Deus você tem buscado para a sua vida. Porque começando certo, o restante vai dar certo. Valeu!